Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Caminho com Mais Exatidão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos ler uma palavra que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse o Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Nessa passagem, nós podemos ver que, primeiramente, o profeta Jonas ele recebeu do Senhor o ministério de profecia, o ministério de profeta, muito importante nos dias de hoje e também muito importante naquela época antiga. E o Senhor deu uma missão para ele, que era para ele pregar a palavra do Senhor contra a cidade de Nínive, que a malícia daquela cidade já tinha subido diante do Senhor. E um povo muito maldoso, um povo muito violento. E o Senhor dá esta missão ao profeta. E aparentemente era algo simples. Se Deus chamou o profeta Jonas, o Senhor iria dar tudo o que fosse necessário para que ele pregasse a palavra lá naquela cidade. Com certeza o Senhor ia prover a passagem para aquele lugar. Talvez Jonas não precisaria tirar o dinheiro do bolso dele, porque se o Senhor está chamando ele para uma obra, para uma missão, o Senhor iria prover todas as coisas que ele precisava. Mas ele, sabendo que o Senhor é bondoso, misericordioso, e que o Senhor talvez poderia poupar aquela cidade, por causa disso, né,
mais adiante a palavra do Senhor vai dizer isto. Por causa disso, o profeta Jonas ele desiste de ir, desiste desta missão que o Senhor colocou na mão dele, e ele começa a fugir da face do Senhor. Mas o profeta Jonas era um escolhido de Deus. Um escolhido de Deus, ele não pode fugir. Porque se Deus escolheu ele, se Deus capacitou aquela pessoa para uma obra, aquela pessoa ela vai estar preparada. Ela vai estar preparada para honrar o Senhor. Mas muitos escolhidos até hoje estão fugindo do seu chamado, estão fugindo do seu ministério, assim como o profeta Jonas. E quando Jonas ele foge, podemos ver que ele já começa gastando o seu próprio dinheiro do seu bolso, porque ele já saiu fora da direção do Senhor. E ele se esforça para fugir, vai para o porto de Jope, e ele entra num barco, e ele podemos ver na passagem que ele sempre vai descendo. Ele sempre vai descendo. Desceu a Jope, daqui a pouco ele vai para o barco, ele desce para o fundo do barco, e de repente podemos ver que o mar, o Senhor, enviou um grande vento e açoitou aquele barco de tal maneira que o barco estava quase ao ponto de se quebrar no meio. E os marinheiros, desesperados, eles sabiam da condição do mar, que o mar estava favorável para a navegação. E do nada, de repente, depois que o profeta Jonas entrou, porque diz a palavra que quando ele entra, eles perguntam para ele, onde ele queria ir, e ele comenta que ele queria ir que ele estava fugindo da presença do Senhor, Essa é a realidade, Ele comenta que ele estava fugindo da face do Senhor. E aí os marinheiros já ficaram preocupados. E de repente vem aquele vento do nada, já começou a atrapalhar a navegação deles. E eles, desesperados, começaram a jogar a sua carga para o mar, para diminuir o peso. E podemos ver nessa passagem que o escolhido do Senhor, o escolhido ou a escolhida, quando nega uma obra que o Senhor tem colocado nas mãos, podemos perceber que todas as pessoas que estão à volta, elas vão sofrer também junto as consequências de talvez nós dizermos não para o Senhor. Então, quando a gente diz não para o Senhor, nós sofremos, os nossos filhos sofrem, nossa esposa sofre, o seu marido vai sofrer, todas as pessoas que estão à sua volta, à nossa volta, quando a gente disser não para o Senhor, não para a obra do Senhor, todos nós vamos sofrer e vamos perecer. Enquanto a gente não falar sim para o Senhor, as coisas não vão melhorar. Muitas pessoas se encontram nesta condição. Elas entregaram a vida para o Senhor Jesus, mas num determinado ponto lá na frente, começaram a dizer não para o Senhor e as coisas desandaram. As coisas desandaram de uma forma que prejudicou, e continua prejudicando, tudo por causa da nossa desobediência, do nosso não, porque o Senhor ele nos chamou, ele nos capacitou, ele nos deu dons para nós usarmos para honrar o seu nome, ganhar almas. E quando a gente diz não, a gente perece e aqueles que estão à nossa volta. E aqueles homens começaram a jogar a carga para o mar e, de repente, o chefe da embarcação desceu e encontrou o profeta dormindo. Ele teve até sono. Na verdade, aquele ali era o momento de ele pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão e falar com o Senhor, dizer para o Senhor que ele iria fazer a obra. Mas não, ele ficou dormindo enquanto o barco estava quase se quebrando ao meio. Ele teve coragem de dormir. E parecia que ele estava ainda tranquilo, fugindo da presença do Senhor. Mas a gente pode ver que as coisas estão piorando a cada vez mais.
para o profeta. As coisas piorou cada vez mais. E de repente eles tiraram ali a sorte e caiu no profeta Jonas. E eles descobriram que o profeta Jonas serviu o Deus vivo, que criou os céus e a terra e o mar. Aí aqueles homens se desesperaram cada vez mais, porque o Deus que o profeta servia era o Deus que tinha criado o mar. E eles estavam onde? Eles estavam no meio do mar, açoitado pelos ventos e pelas ondas daquele mar. E o Jonas disse que a solução era jogar ele. E aí eles tentaram remar para chegar na beirada, para poupar a vida do profeta Jonas, mas não conseguiram, porque tudo estava contra eles, por causa do não do profeta, porque o profeta disse não. Então o Senhor levantou todo o mar e o vento contra eles, e até que eles viessem jogar o profeta Jonas, tirar o profeta Jonas da embarcação, porque até então Jonas estava sendo um peso, um problema para aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o não dele, né? Com o não que ele disse para o Senhor. Mas aquele povo estava sofrendo por causa dele. Então, quando eles lançaram Jonas para dentro do mar, diz a palavra que o vento acalmou e o mar ficou calmo. E eles puderam navegar. E eles fizeram um sacrifício ao Senhor para que o sangue daquele homem não caísse sobre eles, para que o Senhor não viesse se levantar contra eles. Eles fizeram um sacrifício, mataram o animal e sacrificaram ao Senhor, e continuaram a sua navegação. E Jonas, quando caiu naquele mar, né, ele foi se afundando cada vez mais. Ou seja, aquele que foge da presença do Senhor, ele vai se afundando cada vez mais. As coisas vão piorando cada vez mais, enquanto ele não dizer sim ao Senhor, a dizer sim à obra do Senhor. E ele se afundando, o Senhor deu ordem ao peixe. Um grande peixe foi e engoliu o profeta. E Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites lá. E ele começou a fazer oração. Ele orou para aquele que ele disse não. Não tinha mais ninguém com ele lá. Ele estava lá no meio daquela profundeza. E dentro do ventre daquele grande peixe, ele clamava. Homem nenhum poderia escutar ele. Mas aquele a quem ele disse não, estava escutando a oração dele. E quando o Senhor viu, sondou ele, sondou o interior dele, viu sinceridade, que agora, se ele saísse do ventre do grande peixe, ele iria fazer a obra do Senhor, ele iria cantar hinos de adoração como voto ao Senhor, ele iria fazer a obra, ele iria dizer sim ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe para que o peixe vomitasse Jonas lá na beira da praia. Podemos ver que o Senhor falou uma única vez para o peixe engolir o profeta, o peixe obedeceu. Quando o Senhor disse de novo, mais uma vez, para o peixe vomitar o profeta, o peixe vomitou o profeta. O peixe, ele foi obediente ao Senhor. Mas o profeta, quando o Senhor pediu, não foi obediente, disse não. Mas agora, como ele orou, ele se arrependeu, ele fez um voto, e Deus encontrou sinceridade no coração dele. Agora o peixe vomita o profeta Jonas lá na beira da praia, e Jonas agora ele segue para a sua missão. E quando ele chega na cidade, ele começa a pregar que daqui a 40 dias Nínive seria destruída. E todo aquele povo, eles começaram a jejuar, desde dos adultos, as crianças e os animais. Eles começaram a jejuar porque o rei daquela cidade, ele fez um decreto. Ele fez um decreto para que todos jejuassem, para que o Senhor viesse a perdoar eles, para que a mão do Senhor não viesse
castigar todo aquele povo, porque eles seriam exterminados. E podemos ver que, pela pregação do profeta, quando chegou aos ouvidos do rei, a primeira vez que o rei escuta aquela mensagem do profeta, ele já se arrepende e já move todo o povo desesperadamente para fazer jejum, para que o Senhor viesse a poupar eles. Então, o rei, mesmo sendo mau aquele povo, eles obedeceram, né? E podemos ver que depois que o profeta ele pregou esta palavra, esta mensagem, ele ficou esperando para ver se o Senhor iria aniquilar eles ou não. Mas chega um ponto que ele descobre que o Senhor poupou todo aquele povo por causa da pregação dele. Então podemos ver que a importância de nós cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, por causa da vida de uma pessoa que foi lá pregar a palavra de Deus, ele através daquela pregação foi salva 120.000 pessoas. Por causa de uma pessoa, 120.000 pessoas foram salvas. Ou seja, uma cidade inteira. Por causa de uma simples pregação. Então, nós temos um ministério. E o Senhor, Ele nos concede, Ele nos dá a missão, às nossas mãos, para que possamos lá executar a missão em nome do Senhor Jesus Cristo. E isto é muito importante. Muitas almas vão ser curadas, vão ser libertadas através do teu ministério, através do teu chamado, através do teu sim, da tua obediência para com o Senhor. Mas quando a gente diz não para o Senhor, pessoas podem perecer por causa do nosso não. E o sangue daquelas pessoas vai cair sobre quem? Vai cair sobre nós, se dissermos não ao Senhor. Porque através das nossas vidas, o Senhor queria curar, o Senhor poderia libertar, transformar aquelas vidas, mas se a gente disser não, essas pessoas talvez elas possam perecer, morrer em seus pecados, e o sangue daquelas pessoas vão cair sobre nós, e aí no dia do julgamento isso será cobrado de nós. Então, podemos ver que é muito bom e maravilhoso nós obedecer o Senhor, dizer sim ao Senhor, porque se Ele te chamou, é sinal que você está preparado para aquela missão. Se Ele colocou a missão nas tuas mãos, é sinal que você está pronto, que você está capacitado, preparado, e você tem coragem para ir lá executar a missão, cumprir aquela missão. E depois de cumprir aquela missão, você vai voltar alegre, contente, porque deu tudo certo. E esperando a próxima missão que vier. Porque o Senhor nos chamou para várias missões. Porque a palavra do Senhor disse ide, né? É para nós ir e fazer a obra do Senhor. Então podemos ver que tirar uma conclusão que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. É melhor a gente dizer sim ao Senhor por causa do nosso sim. Muitas almas vão encontrar a salvação. Amém? Que possamos todos sermos fiéis ao Senhor Jesus, honrar o chamado que o Senhor tem para nós, porque isto é maravilhoso aos olhos do Senhor. Ele nos chamou para que possamos trabalhar nessa grande seara, né? Na obra do Senhor. E sabemos que são poucos trabalhadores, são poucos os ceifeiros, mas o pouco que tem, o pouco que ainda resta, tem que dizer sim ao Senhor, porque a obra precisa. Amém? Fique com esta palavra, guarde essa palavra também novamente no teu coração, porque devemos
nos encher da palavra do Senhor, nos revestir da palavra do Senhor, para que possamos estar sempre de pé e cumprindo o nosso chamado, honrando sempre o Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor, um grande abraço para todos e eu peço novamente que aqueles que puderem se inscrever no canal, O Caminho com Mais Exatidão, se inscrevam, deixe aí o seu comentário, o seu like, compartilhe, ajude esse canal a crescer para que juntos possamos aí honrar o Senhor e alcançar muitas almas através desta palavra. Esta palavra não é minha, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.